estado imprevisível. No Brasil, a política não é uma ciência, é uma patologia crônica disfarçada de festa de debutante. Abram as cortinas para o maior espetáculo da Terra. E não estou falando do carnaval. Embora as fantasias sejam parecidas e o custo seja igualmente astronômico, para entender a política brasileira, você precisa aceitar que o Brasil não foi descoberto. Ele foi inventado em uma mesa de bar por alguém que já tinha bebido 3 doses de cachaça e decidido que ordem e progresso ficaria ótimo em uma bandeira. Desde que ninguém levasse a sério, começamos com uma monarquia que caiu por causa de um marechal gripado e entramos em uma república que nasceu de um golpe militar, estabelecendo a tradição nacional. Se o jogo está difícil, a gente vira a mesa e finge que foi democracia. O brasileiro médio olha para Brasília como quem olha para um acidente de trânsito. É horrível. É trágico. Mas você simplesmente não consegue desviar o olhar, porque quer saber quem é o dono do carro de luxo destruído. Entramos no século XXI com a promessa da redenção. O operário que veio do Nordeste, o mito. O barbudo que falava a língua do povo. O lulismo não foi uma ideologia. Foi uma religião de resultados. De um lado, o Bolsa Família. Do outro, o Bolsa Empreiteira. A esquerda brasileira descobriu a fórmula mágica da alquimia. Transformar o suor do trabalhador em juros para o banco e lucro para a Odebrecht. E então veio o mensalão. Lembra? Aquela época inocente onde a gente achava que comprar deputado com mesada era o ápice do crime. Mal sabíamos que estávamos no jardim de infância da corrupção. O PT nos ensinou que você pode ser a favor dos pobres, desde que os seus amigos fiquem bilionários no processo. E quando a conta chegou, eles nos deram a Dilma. Uma guerrilheira que lutava contra a lógica e o teleprompter com a mesma ferocidade. Ela estocou o vento, saudou a mandioca e, no fim, viu sua base aliada se derreter como gelo no asfalto de Bangu. Mas não se engane, a culpa não é só de quem veste vermelho. No coração de Brasília, vive um monstro de 1000 cabeças chamado Centrão. Eles são os verdadeiros donos do cartório. Se o Brasil fosse um navio, o presidente seria o capitão que faz pose, mas o Centrão é o dono do diesel. Eles não têm ideologia, eles têm tabela de preços. De repente surge o Eduardo Cunha, o vilão que o Brasil merecia. Um homem que operava a Câmara como um cassino clandestino, até ser engolido pelo próprio monstro. E quem herdou o trono? Michel Temer, o mordomo de filme, de terror que nos ensinou que mesóclise é a melhor forma de dizer que você vai nos ferrar. O governo Temer foi uma ponte para o futuro, onde a ponte estava em obras e o futuro era um terreno baldio. Foi o governo da grande união nacional com o Supremo, com tudo. Uma frase que deveria estar no nosso brasão de armas. E quando achávamos que o fundo do poço tinha mola, o Brasil decidiu que a solução para um incêndio era jogar gasolina e acender um charuto. Veio a era Bolsonaro. A direita brasileira saiu do armário, não com um projeto, mas com um berrante. De repente, o vizinho que você achava normal estava batendo continência para pneu e pedindo intervenção militar via sinal de fumaça. Foi o governo do surrealismo. O ministro da Educação que não sabia escrever, o ministro do Meio Ambiente que queria passar a boiada e o presidente que recebia embaixadores para falar mal do próprio sistema que o elegeu. A corrupção mudou de figurino. Saíram as grandes empreiteiras e entraram as rachadinhas. As joias das Arábias e as barras de ouro no Ministério da Educação para pastores. O patriotismo virou mercadoria de camelô. O mito nos prometeu o paraíso e nos entregou uma fila no açougue para comprar osso, enquanto seus filhos brincavam de 01, 2 e 03 no tabuleiro do poder pom. E enquanto o circo pegava fogo, os palhaços decidiram que queriam ser os donos do picadeiro. Entra em cena o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, nós temos 11 semideuses que não precisam de votos. Apenas de uma capa preta e um vocabulário que ninguém entende. O STF virou o poder moderador que ninguém pediu. Alexandre de Moraes, o xerife da democracia, decidiu que a internet brasileira é o seu quintal particular. Um dia você é solto, no outro você é preso. No terceiro, o processo é anulado porque o juiz estava de mal
humor ou porque o CEP do tribunal estava errado, a segurança jurídica no Brasil é como um GPS estragado. Ele te manda para a direita, te faz retornar à esquerda e termina te jogando em um precipício processual. Hoje ninguém sabe o que é crime e o que é interpretação constitucional. O direito no Brasil não se estuda, se adivinha. Estamos em 2026. O ciclo se fecha. O Lula voltou. O Bolsonaro quer voltar. E o Centrão continua onde sempre esteve, no seu bolso. A política brasileira é um looping infinito de mágoas e ressentimentos, onde o eleitor é apenas o corno que sempre perdoa porque, pelo menos, ele faz. Somos um país onde o crime compensa, onde o herói de hoje é o presidiário de amanhã e o ministro de depois de amanhã. É uma piada de mau gosto porque o soco final sempre acerta o mesmo rosto, o seu. Enquanto eles discutem o sexo dos anjos em Brasília e dividem o orçamento secreto como se fosse pizza de domingo, você está aí, ouvindo esse roteiro, sabendo que amanhã vai acordar, pagar o imposto mais caro do mundo e torcer para que o próximo escândalo seja pelo menos engraçado. O Brasil não é para amadores, mas infelizmente ele é governado por eles. Apaguem as luzes. O último a sair, por favor. Não esqueça de pagar a conta da luz. Se é que a gente ainda vai ter dinheiro para isso. Se chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado. E deixando claro que aqui não temos políticos de estimação, todos que errarem serão cobrados.